Bom dia, estamos iniciando uma nova série hoje. Espero contar com a sua companhia e parceria. Na consulta que fiz alguns dias atrás, recebi novas ideias acerca dos áudios que algumas pessoas desejavam ouvir. E um dos pedidos é um olhar sobre o livro de Malaquias. Passaremos alguns dias com esse último livro do Velho Testamento e atenderemos então todas as sugestões. Quero te pedir só um pouquinho de paciência e o seu pedido logo logo também será atendido. Hoje nossa meditação está em Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz assim: O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Quero ler ainda o versículo 13, quando ele diz: E ainda dizem que canseira, riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Fiz aqui uma leitura em Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo 14. Quando nós temos aqui uma repreensão do Senhor, de forma muito direta aos sacerdotes, por estarem trazendo ofertas impuras a serem sacrificados no altar do Senhor. Os sacerdotes eram culpados de dar a Deus apenas as sobras no lugar das primícias, e o melhor, como a lei requeria, porque a lei proibia que esse tipo de animal fosse sacrificado ao Senhor. Nosso Deus merece a proeminência nas nossas vidas. Dar-lhe menos é desprezá-lo e insultá-lo. Ninguém se atrevia a dar um animal enfermo ou indigno a um governante. Porém, era justamente o que os judeus estavam oferecendo a Deus, o Rei dos Reis. Ele não pode ser enganado e, consequentemente, não aceitará tais ofertas. Dar ofertas hipócritas era pior que deixar de sacrificar. Melhor fechar as portas do templo do que oferecer e ofender a Deus com um culto
desprezível, como nós ouvimos a leitura do versículo 10, quando ele diz: Oxalá houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Quando ele vai falar do versículo 11, surpreendentemente esse versículo sugere que há adoradores genuínos do verdadeiro Deus em outros lugares. Em nossos esforços evangelísticos e missionários, devemos sempre procurar os que buscam a Deus de forma genuína. Lembrando aqui de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, pode ser uma base para um novo mover de Deus, quando Cornélio, que era um homem sincero, um homem de oração, que temia a Deus e que servia ao seu povo. Cornélio aqui entra como um bom exemplo de um homem que foi procurado, encontrado e que se rendeu diante do poder de Deus, se convertendo e adorando a Deus de todo o seu coração. A lição desse capítulo é que Deus é santo, ele deve ser servido e cultuado em espírito e em verdade. Na ingratidão em face do amor incontestável de Deus, nós devemos repensar que tipo de oferta estamos levando ao Senhor. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, me veio a lembrança do que nos fala o Salmo de número 116, quando ele faz a seguinte pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito? No capítulo 116 de Salmos, ele começa dizendo assim: amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Esse salmo, ele me marca profundamente, porque o salmista, diante dessa bondade do Senhor, ele reconhecendo todos os benefícios que Deus havia feito na sua vida, por tê-lo ouvido, porque tinha quebrado o jugo de escravidão, de sofrimento, ele se rende diante do Senhor. E aí no versículo 12 ele pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Nós vamos encontrar aqui um profundo sentimento de gratidão. E ele vai então enumerando o que ele vai fazer. Ele diz no versículo 13 desse salmo: erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Versículo 16: Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho de tua serva, quebrastes as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Diante de tudo que ele deu, de tudo que o Senhor fez, a única resposta digna é nos oferecer de novo corpo, alma e espírito para honrá-lo, exaltá-lo e adorá-lo. A Bíblia diz que Deus procura os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus levou essa mensagem para a mulher samaritana em João 4 e essa mensagem continua sendo para nós um desafio diário. Enquanto os sacerdotes do capítulo 1 de Malaquias ofereceram a Deus as suas sobras, a sua indiferença, Deus os rejeitou, Deus os questionou, Deus os reprovou. Que nós não caiamos nessa mesma tática e possamos, ao contrário, oferecer ao Senhor nossa dedicação, nosso amor, nossa adoração e nossas vidas diante dele, como salmista do Salmo 116. Que Deus nos abençoe. Essa é, pois, a reflexão de hoje e eu espero que nós possamos reavaliar que tipo de oferta estamos levando diante do altar do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te envio um grande abraço nesse momento. Amém.